Eu espero, através deste vídeo, dar início a uma pequena série de estudos bíblicos intitulada O Espírito da Palavra. Quero começar meditando em Hebreus, capítulo 6, versículo 4, a fim de tirar uma dúvida que muitos irmãos em Cristo costumam ter em algum momento da caminhada. Veja comigo o que diz o texto. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Pois muito bem, este texto ele tem sido muito mal interpretado e eu acredito até que pela maioria dos cristãos. Alguns até evitam ler esse texto porque têm a impressão de que o que o texto estaria dizendo é que se alguém peca, tal pessoa não teria mais a oportunidade do arrependimento. Evidentemente que esta interpretação está equivocada. Não é o que o texto está dizendo e eu pretendo mostrar isso aqui para você. Como você sabe, nós devemos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. A Escritura com a Escritura se interpreta. E devemos também nos lembrar do contexto histórico de cada livro que está na Bíblia Sagrada. Então, quanto à Epístola aos Hebreus, eu gostaria de ler a respeito do contexto histórico na introdução a esta epístola da Bíblia de Estudo King James de 1611. Assim nos diz este comentário introdutório à Epístola aos Hebreus. Em relação à data em que o livro foi escrito, está claro que a queda de Jerusalém, em 70 d.C., ainda não tinha ocorrido. A destruição do templo teria sido mencionada se ela já tivesse acontecido, pois tal episódio teria fortalecido o argumento da carta de que o sacrifício de Cristo significou o fim do sistema sacrificial do templo. A perseguição pública mencionada em Hebreus 10, versículos de 32 a 34, sugere uma das duas possibilidades para a datação do livro. Sabemos que os imperadores romanos Nero e Domiciano, em 64 a 68 e 81 a 82 d.C., respectivamente, perseguiram os cristãos. É mais provável que Hebreus tenha sido escrita durante a perseguição sob Nero, talvez um pouco antes da destruição do templo. Ou seja, o contexto histórico da Epístola aos Hebreus é um contexto de perseguição. Muito provavelmente o contexto da primeira perseguição de um imperador romano contra a igreja, que no caso foi Nero. Perseguição esta que durou do ano 64 ao ano 68. Como você acabou de ouvir, neste comentário é dito que provavelmente esta epístola tenha sido escrita antes do ano 70, porque nenhuma menção é feita a não haver mais o templo em Jerusalém, templo este que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Portanto, nós estamos diante de uma epístola escrita dentro de um contexto de perseguição, e isto é muito significativo para que consigamos entender do que é que o autor desta epístola está falando. Quanto a quem é o autor da epístola, não sabemos.
Alguns no passado, isso no início da igreja, tinham divergências entre Paulo ou Barnabé. Eu, particularmente, não creio que tenha sido Paulo, porque o estilo literário é muito diferente do estilo literário que Paulo usava em suas epístolas. E Paulo sempre se apresentava. E, nesta epístola, assim como em 1 João, nós não temos o autor da epístola se apresentando. Mas, evidentemente, era alguém muito versado nas Escrituras e que compreendia plenamente a graça de Deus que há em Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Pois muito bem, sabendo que essa epístola foi escrita num contexto de perseguição e sabendo também que a Bíblia explica a própria Bíblia, nós encontramos na própria epístola o que é que o autor estava querendo dizer com ser impossível, como diz o versículo 4, que os que uma vez já foram iluminados, né, fossem novamente renovados para arrependimento. Eu já vou direto ao ponto aqui, depois nós vamos comprovar isso em outros versículos. O que o autor desta epístola está dizendo é que aqueles que negassem a Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, não deveriam ser novamente recebidos na comunidade cristã, no ambiente da igreja, como irmãos em Cristo, por eles terem negado a Cristo no contexto da perseguição. Se você estudar a respeito da história da igreja, você vai descobrir que, ao longo da história da igreja, e principalmente desses 10 imperadores que perseguiram a igreja, imperadores romanos, evidentemente, começando com Nero, e o segundo foi Domiciano, haviam intervalos entre alguns desses imperadores onde não havia perseguição. E nestes intervalos o que acontecia é que alguns irmãos em Cristo queriam voltar a congregar, tendo eles, no momento da perseguição, negado a Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, para não perderem seus bens materiais e até mesmo a própria vida, sendo que a vida transitória, carnal. Então eles estavam trocando a vida eterna pela vida transitória, para que não sofressem, né? Resumidamente é isso. Então, o que nós vemos aqui é que esse termo iluminados, ele se repete apenas 2 vezes na Epístola aos Hebreus, a primeira delas aqui no capítulo 6, versículo 4, e a segunda é a chave para nós entendermos que, de fato, o autor desta epístola está falando disso. Veja comigo, por favor, e é muito importante que você tenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Ou seja, o autor desta epístola está escrevendo para irmãos que haviam suportado a perseguição e se mantinham firmes na fé. E nesta epístola, ele está explicando que os irmãos que não tinham se mantido firmes na fé, mas tinham deixado de congregar por medo da perseguição, estes estavam reprovados e não deveriam mais ser aceitos como irmãos em Cristo. É exatamente isso que a epístola está nos mostrando. Então preste muita atenção. O que ele vai dizer do versículo 32 em diante? Preste muita atenção. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões
Então o autor da epístola, ele tinha sido até mesmo preso e por mais de uma vez por amor a Cristo. E com alegria, agora preste atenção nesse ponto, e com alegria vós recebestes o roubo dos vossos bens. Ou seja, o autor de Hebreus estava escrevendo para irmãos que tinham tido seus bens confiscados pelo governo, por não negarem a Cristo. Repetindo, recebestes o roubo dos vossos bens com alegria, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Vou prosseguir aqui porque é muito edificante. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A melhor tradução aqui para esse paciência é perseverança. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, e a melhor tradução aqui é retirar mesmo, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Agora, retirar-se de onde? E a explicação é retirar-se da congregação, deixar de congregar. Não por acaso aqui em Hebreus 10, 25 está escrito, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. É a respeito destes alguns aqui que o autor desta epístola está falando no capítulo 6, versículo 4 em diante. Daqueles que negaram a Cristo, deixando de congregar por não quererem passar pela perda dos seus bens, o confisco dos seus bens e até mesmo o martírio por amor a Cristo. Então, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Agora, de que pecado voluntário é que o autor da epístola está falando? Do pecado de se abandonar a fé, de se negar a Cristo, para que não seja esta pessoa perseguida. Então, tal pessoa está, de fato, sendo reprovada na fé, para sempre. Ela não pode negar a Cristo se lhe for feita esta escolha entre Cristo e o sistema governamental, por exemplo. Então, este é um assunto muito sério, especialmente num contexto de perseguição, e é importantíssimo que entendamos que o que está escrito em Hebreus 10, 26, sobre pecarmos voluntariamente, é o que está sendo dito também no versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Você percebe? É no mesmo contexto, e aliás, ainda no mesmo capítulo. Ou seja, os que se retiram da congregação estão pecando voluntariamente para a própria perdição. E é a respeito destes que, por causa, provavelmente, muito provavelmente, por causa da perseguição do imperador Nero, estavam deixando de congregar, estavam abandonando a fé em Cristo. É por causa destes que o autor desta epístola assim escreve, e é a estes que ele se refere no capítulo 6, versículo 4. Então vamos agora entender, né, melhor esse texto, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram
Este recaíram é abandonar a congregação. É o que está em Hebreus 10. Se retiraram. E a melhor tradução é se retiraram mesmo. Não é retrocederam, é se retirar do ambiente de fé para fugir da perseguição. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus. Ou seja, é como se eles estivessem dentre aqueles que, no dia da crucificação de Cristo, gritaram: crucifica-o, crucifica-o, para que estivessem de acordo com o que o império queria, que apenas o imperador fosse chamado de rei. Então, esse é o contexto. E vejam que interessante, eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expuseram ao vitupério. Isso nos lembra o que está em Mateus capítulo 10, versículo 32, eu gostaria de ler aqui para você. Mateus capítulo 10, versículo 32. Evidentemente, uma advertência de Cristo para o tempo da perseguição, que diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, ou seja, quem não estiver disposto a morrer por amor de mim, por amor do Evangelho, diz o Senhor, não é digno de mim. É o que está aqui no versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. É disto que o autor de Hebreus está falando. E tanto é que, se você verificar aqui comigo, veja comigo novamente aqui em Hebreus, continuando a leitura do texto a partir do versículo 7, Hebreus 6, versículo 7, assim nos diz o texto: porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. O que o autor da epístola está dizendo? Examine aí na sua Bíblia. Ele está dizendo que a chuva cairá sobre todos. E no contexto aqui, de sermos provados. E quando nós somos provados por uma tempestade, isto pode fazer com que sejamos revelados como pessoas aprovadas em Cristo ou reprovadas. E esta chuva a qual ele se menciona, esta tempestade aqui, sem dúvida é o contexto da perseguição, que, repito, muito provavelmente foi a primeira perseguição imperial contra os cristãos, do imperador Nero, de 64 a 68. Eu creio que esta epístola foi escrita em 69. Por quê? Porque provavelmente cristãos que haviam negado a Cristo, cristãos entre aspas, né? Que haviam negado a Cristo para escapar da perseguição de Nero, uma vez Nero tendo morrido e que o outro imperador não estava mais perseguindo os cristãos, porque de fato o imperador que veio após Nero não perseguiu, e o outro imperador que viria a perseguir seria Domiciano. Uma terrível perseguição que se iniciou no ano 81, mas que graças a Deus durou apenas 2 anos, de 81 a 82 depois de Cristo. Então, por conta, provavelmente, do fim do império de Nero e consequentemente, da primeira perseguição de imperadores
a igreja, e foram 10 imperadores que perseguiram a igreja até o século IV depois de Cristo, com a morte de Nero, alguns cristãos queriam voltar a congregar. E o autor desta epístola está dizendo, negativo, negativo. Eles negaram a Cristo. Eles, é agora impossível para eles que eles sejam renovados para arrependimento. Por quê? Porque eles já tinham passado por todo o processo que é mencionado no versículo 1 e 2. O fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, batismo, imposição de mãos, o ensino sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eles tinham conhecimento da verdade. E mesmo assim, no momento da perseguição, eles negaram a Cristo, deixando de congregar, deixando de ter contato com os demais irmãos, apenas para escaparem da perseguição, para escaparem de aprisionamento, do confisco de bens, de um julgamento e até mesmo da morte. Portanto, é este o contexto desse trecho de Hebreus capítulo 6, versículo 4. Então, se você pecou, não encontre nesse texto um argumento para você deixar de se arrepender. Antes, pelo contrário, se arrependa e entenda que o pecado mencionado aqui é muito pior do que os pecados comuns da carne. Eu não estou com isso dizendo que temos que pecar, mas é evidente que na caminhada nós tropeçamos, nós caímos, mas temos que nos levantar. Temos que fazer como Pedro, que no momento em que se distraiu com a força do vento e começou a afundar quando ele andava sobre as águas, tirando os olhos de Jesus, temos que fazer como ele e clamar, Senhor, socorre-me. E o Senhor estenderá a mão e vai te levantar novamente e vai fazer com que você permaneça firme na fé. Então, que você esteja se arrependendo de seus pecados, se convertendo a Cristo de todo o coração e se enchendo do Espírito Santo, para que quando a perseguição efetivamente acontecer contra nós, aqui no Brasil, ou contra você em qualquer lugar que você estiver do mundo, você não retroceda, você não negue a Cristo jamais, mas confesse a Jesus como seu único Senhor e Salvador para sempre. Amém.